alguém falar para vocês, eu gostaria de ouvir, me pede o link, que eu envio o link para vocês, tá? Vai ficar gravado. Eu tô colocando lá no meu canal do YouTube, só para guardar lá mesmo. Aí, se por um acaso alguém, não pude participar, tá? Vamos lá? Cadê? Aqui. Meninas, vamos abrir Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 40 e... Conforme eu estava falando, né, mas quando eu liguei a câmera com as meninas, esse texto de hoje, nós estamos no estudo do fruto do Espírito, né? Hoje nós vamos dar sobre uma das características, nós são 9, e hoje nós vamos estudar sobre o amor. No começo vai parecer, não, Bruna, não dá, foi o que eu pensei, sabe? Foi o que eu pensei, muito difícil, não existe. Vamos lá. Mateus, capítulo 5, versículo 43, diz assim, Jesus está falando com os discípulos. Vocês ouviram o que foi dito? Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Uau! Parece Jesus. Impossível, Jesus. Não dá. Como assim, Jesus? Como assim eu vou amar quem me persegue? Como assim eu vou amar aquele que eu tenho vontade de odiar? Como? Como que eu vou amar os inimigos e orar pelos que me perseguem? Parece que se depender desse mandamento aqui, nós não seremos salvos, nós não vamos morar no céu com Deus nunca. Vocês percebem isso também? Vocês tiveram esse sentimento também? Patrícia, seja bem-vinda, querida. Mateus, capítulo 5, versículo 43. 43. Mateus, capítulo 5, versículo 43 até o 46. Esse texto, gente, quando eu comecei a preparar nossa reflexão da palavra, né? É tão rápido. Quando eu comecei a preparar, eu pensei, nossa, Jesus, eu me sinto então, porque eu, como todo mundo, a gente não consegue amar. Mas lembra da primeira aula da segunda-feira? Que ou eu tenho fruto do Espírito, ou eu tenho uma personalidade melhorada, treinada, para nos parecermos com o Senhor, para sermos verdadeiramente cidadãs de um reino diferente que não é esse, nós precisamos nos comportar como o nosso rei.
E parece impossível mesmo se for na força do nosso braço. De novo. Again. Agora estou estudando inglês, gente, então eu fico, né? Again. Na força do nosso braço não dá. É impossível. Mas como então fazer, Bruna? Como? Vamos ler também um outro versículo? Eu queria que vocês anotassem também esse outro versículo. 1 João 4:7. 1 João, acharam? 1 João 4:7. Diz assim, queridos amigos, esse é João, né, que está falando. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos amar uns aos outros. Como expressar esse amor? Como? Em que situação? Bruna, tem situação que não dá. E aí, eu estava ouvindo um pastor, um pregador falando, explicando sobre o amor, ele usou uma ilustração assim, olha, se uma pessoa que está comigo em casa, uma amiga, minha mãe, alguém, sem querer, meus meninos, alguém, sem querer, corta meu braço com uma faca, corta minha mão, assim, sem querer, um acidente, nossa, passei a faca em você, cortou, o que vai sair de mim? Sangue. Mas se for um ladrão, um assaltante que vier me roubar e passar a faca em mim, vai sair o que de mim? Sangue. Eu não tenho opção. Não há opção dentro de mim. Eu achei isso tão forte. Não há opção dentro de mim. Se eu decido permitir ser guiada, lembra da primeira aula? Da segunda-feira? Se eu permito ser guiada pelo Espírito Santo e ter o fruto dele presente em mim, não há opção. Independente do que aconteça, o que aconteça, com quem e o que, eu não tenho opção. De mim vai sair o quê? Sangue. Me feriu? É perdão. Me contrariou? É perdoar. Lembra da oração modelo que Jesus, né? Muita gente fala a oração do Pai Nosso, mas é uma oração modelo em que Jesus começa ensinando a orar, falando com o Pai de todos. Pai Nosso, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me ofendeu. Não há opção, amadas. Aí ontem, ouvindo uma outra mensagem, o pastor Naor, da Videira, o pastor Naor falando, irmã, seu marido está te dando trabalho, seu marido está te contrariando, seu marido está sendo rude, e você já tentou tanta coisa contra e não deu certo, faz um café para ele. Tipo assim, se comporta agora como o Senhor espera que você se comporte, sirvam. E não é sobre casamento. É o que João diz em 1 João. O nosso Deus, ele é amor. E se nós nascemos de novo, não combina mais conosco, não é o nosso estilo de vida mais não perdoar. Guardar mágoa. O apóstolo Paulo fala que a mágoa, ela é uma raiz que adoece todo o corpo. É uma amargura, ela é como uma raiz que alastra.
Uma vez eu ministrei, há muitos anos atrás, eu ministrei sobre isso, sobre a amargura. É muito forte. Pensa uma raiz das árvores, de uma árvore que ela vai enraizando e ela vai espalhando. E essa amargura adoece todo o corpo. Não há opção para nós. Para nós que somos nascidas de novo. Para nós que tivemos aquela atitude pública de fé. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Agora eu sou morada do Espírito Santo Consolador. Amém. Mas se pisar no meu calo, não vai dar, não. Ah, não, se chegar na última gota d'água, não, aí eu vou te contar, viu? Aí não tem como, Bruno, não. Pois é, todas nós temos esse limite. Mas como? Como então sermos parecidas com Jesus? Como então termos esse estilo de vida? Como ser essa representante do céu na terra? Como não ser só uma mulher que carrega um título? Né? Igual eu fui consagrada missionária. O que você tem feito, Bruna? Só carregado um título? Bruna, Adriana é diaconisa, né, Adriana? Sim. Pois é, Adriana é diaconisa. Adriana, você é diaconisa? Lindo, né? Como é que você tem se comportado? Como que é seu estilo de vida? Como que é o nosso estilo de vida? Como que tem que ser o estilo de vida de uma mulher de Deus? Eu anotei aqui, olha. Como conhecerão a Deus se não há quem pregue? Não é um versículo que fala assim? Até a letra da música da Fernanda Brum? Como conhecerão a Deus se não há quem pregue? Como podemos dizer que somos crente? Eu sou evangélica. Que testemunho temos dado? Jesus fala assim, olha, ame o seu inimigo e ore pelos que perseguem. Porque se você só amar os que te faz bem, não tem relevância isso. Não tem elogio, não tem recompensa. Não há recompensa nisso. Se você só conversa, se você só se relaciona bem com aqueles com que você gosta, até os cobradores de impostos e os pagãos fazem isso. Mas aí tem um segredo. E eu já vou encerrar aqui, que eu não quero tomar o tempo de vocês. Há um segredo para nós. E só através dessa chave, só através desse. Vamos para o versículo? João, capítulo 15. João, capítulo 15, está escrito assim, no versículo 5. Olha o que está escrito. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, inclusive o fruto do Espírito, e não só uma personalidade melhorada. Amém. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Não é revelador? Não é transformador? Porque o que nós queremos é que da nossa própria personalidade, né, melhorada, treinada, eu relevo, sou pacífica, sou amável, sou generosa, né, as 9 características, eu tenho as 9 características do fruto, não, as 9 não, as 7, né, aí às vezes uma ou outra eu não dou conta, esse negócio de amar do jeito que Jesus está falando aí, não sei o quê, da nossa vontade é impossível, mas, olha o verso 9, eu os amei como o Pai me amou, gente, isso é profundo demais, quando eu estava estudando isso aqui, eu falei, Jesus,
Por isso que nós precisamos orar, estar com o Senhor todos os dias. Por isso que nós precisamos recarregar a bateria no Senhor todo dia. Porque é muito forte, olha. Eu os amei como o Pai me amou. Como que Deus ama Jesus? Como que é o amor da Trindade? Permaneçam no meu amor. Jesus está falando que Ele nos amou como Deus amou Ele. Ele nos amou nessa mesma intensidade, nessa mesma profundidade. Tá, Bruna, onde você quer chegar? Presta atenção. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Só consegue ser essa mulher de Deus que o Senhor espera que sejamos se nós entendermos o quanto somos amadas. A gente só dá o que tem. Eu não consigo amar quem me persegue, eu não consigo amar um inimigo, uma pessoa que me denigra a minha imagem, uma pessoa que rouba, uma pessoa que me faz mal em alguma área. Eu só consigo amar ela e orar por ela se eu entender primeiro o quanto eu fui amada, o quanto eu sou amada. Fui, sou e serei. Porque eu só dou o que eu tenho. Se eu não consigo amar, se é uma dificuldade muito grande para mim expressar o amor, perdoando, convivendo, com todas as expressões do amor, eu só consigo se eu entender e eu ter o amor dentro de mim. Se eu estiver cheia e saciada de que sou amada. Se eu não entendo, se eu não sinto, se para mim não faz sentido, porque eu erro, porque eu falho, porque eu cometo os erros, se eu não sinto amada, se o meu racional me denuncia, eu não tenho por que eu ser amada por Deus se eu cometo tanta coisa errada. Se eu não sinto, se eu não tenho essa certeza, não é só sentimento. É muito bom quando a gente sente o amor de Deus, a gente chora, emociona, dá glória a Deus, glorifica o Senhor, emocionada, sim. Mas nós precisamos, mesmo que não há arrepios, mesmo que não estou chorando nesse momento, mas eu sei que o Senhor me ama. É um culto racional, é o que o Paulo diz em Romanos 12:1, sobre um culto racional. Eu entendi que eu fui amada primeiro, que eu fui escolhida, que o Senhor quis me amar, quis morrer na cruz por mim, ainda quando eu não o conhecia, ainda quando eu não o amava. Ele me amou primeiro. Se essa verdade não estiver firmada dentro de mim, realmente não faz sentido eu amar quem me odeia. Não faz sentido eu orar pelos que me perseguem, como Jesus disse. Então, essa é a grande sacada, a grande chave. Eu preciso entender que sou amada. E isso é experiência de convivência, de relacionamento com Deus. É um estilo de vida, mais uma vez, é um estilo de vida. De falar com o Senhor, de estar conectada nele. Eu sou a videira e vocês são os ramos. É impossível um ramo gerar fruto se ele não estiver enxertado na árvore. Eu e a minha irmã, Joyce, nós
nós temos experiência de ver o nosso pai fazendo enxerto de planta, né? Pega o galho de uma árvore, enxerta num tronco. E logo aquele galho, porque está conectado, porque está ali amalgamado, ele vai dar fruto. Assim somos nós. Só conseguimos dar fruto, só conseguiremos expressar o fruto do Espírito na harmonia dele toda, com as outras características que nós vamos ver. Só é possível ter essa simetria se estivermos enraizada nele, se estivermos nele, conectadas nele, e não de nós mesmas. Impossível de nós mesmas. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Muito fruto. Não é pouco. É muito. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, o segredo da vida, Bruna, é esse. Qual que é o segredo da vida? Relacionamento com Jesus. Relacionamento com o Pai. Por isso que a fé agrada a Deus. Por isso que a Bíblia diz, em Hebreus 11, que a fé agrada a Deus, porque transcende o nosso entendimento. Bruno, eu não estou vendo, mas eu creio. E esse nosso ato, essa nossa atitude de crer naquilo que não vemos, mas temos certeza de que existe, é fé. E Deus se alegra com isso, porque Ele nos conhece, Ele nos formou, Ele sabe que para nós, seres humanos, nós somos racionais, nós precisamos ver para crer. Eu preciso ver um degrau para poder pisar. Mas quando eu creio que eu não ando pelo que vejo, mas pelo que eu creio, quando eu sei que fui amada, que sou amada, mesmo sem merecer, que as misericórdias se renovam a cada manhã, mesmo que se eu fui boazinha, se eu fui péssima, as misericórdias se renovam. E esse é um presente de Deus. Gente, está aqui um presente, ó. Não quero, Bruna. Eu não mereço, não sou digna, não mereço. É isso que nós dizemos para o Senhor. Quando nós não nos achegamos a Ele. Senhor, o Senhor é bom demais e eu não sou merecedor, então não quero estar na tua presença. Eu não mereço estar na sua presença. Então não me relaciono com o Senhor. E aí eu continuo aqui na minha vida, vivendo um dia após o outro, e enquanto que o Senhor tem bênçãos, presentes sem medidas para nos presentear, para nos entregar. Amém. Peguemos e agradecemos, Senhor, eu não mereço, mas a tua graça, que é esse presente merecido, chegou em minhas mãos, me alcançou. Lembra do Salmo 23, verso 6? Bondade e misericórdia me alcançarão todos os dias da minha vida. Amém. Glória a Deus. Na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Hoje nós somos casa, nós somos morada do Espírito Santo. Foi uma promessa do Senhor. Olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. O Espírito Santo não está solto aí no mundo. Não, ele habita em nós. Nós somos casa, nós somos morada do Espírito. Hoje nós temos Deus, nós temos Jesus mais próximos de nós do que os discípulos tiveram naqueles dias. Porque hoje ele está dentro. Ele está comigo. Ele está com você. E é fé. É dar um passo sem ver o degrau. É saber que eu sou porque sou. Eu sou amada porque ele me amou. Eu não mereço mesmo. E quando eu entendo que eu não mereço mesmo e eu louvo esse amor dele por mim, então eu fico mais fortalecida.
E quando esse amor está em movimento dentro de mim, a ofensa do outro não faz diferença. A ofensa do outro não me atinge. Porque eu só dou o que eu tenho. Amém, meninas? Amém. Glória a Deus. Que essa palavra fervilhe dentro de nós. Não deixemos o inimigo das nossas almas falar na nossa mente. Mas você fez isso. Mas você pensa isso. Mas você respondeu assim. Aí você fez tal coisa. Mas você isso. Mas você aquilo. Então você não merece mesmo. Então você não é amada. Ah, ele não te respondeu. O Senhor, você orou e Deus não te abençoou. Você orou e Deus não abriu a porta. Ah, você orou e Deus não curou. É isso que o diabo vai fazer na nossa mente. É isso que ele fez, faz e vai fazer. Verdade. Precisamos estarmos posicionadas no nosso lugar de direito como filhas. Acredito que todas nós, não sei se todas nós que estamos aqui, mas a maioria de nós que eu sei, somos mães. A Bíblia diz que o amor que mais se assemelha do amor de Deus por nós é o amor de mãe. Nós amamos os nossos filhos a ponto de nos entregarmos completamente toda a nossa vida em favor de um filho. Quanto mais o Senhor. Então a missão do diabo é essa mesma. Semear no seu coração de que você não é amada. De que você não é tão amada assim. Foi o que o diabo falou para Eva. Não é que Deus falou que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Foi isso que ele disse? Ela ainda falou, não foi isso que ele disse. Ele disse que nós só não podemos comer da árvore que está no centro, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, mas tem nada não, você pode comer. É porque ele não quer que você tenha total conhecimento. E ele não muda a estratégia, ele fala na nossa mente ainda hoje. Ah, você não é tão amada assim. Por que você está se sentindo amada? Desce daí. Você não é tão amada por Deus assim. Por que você está com essa alegria toda? Por que você está achando que vai dar certo? É falácia. O diabo falou para Jesus. Se você é mesmo filho de Deus, manda essas pedras transformarem em pão. Momentos atrás, o próprio Deus bradou do céu no batismo. Eis aí meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Minutos depois, o diabo vem. Não é que se você é mesmo filho, tá vendo que a estratégia do diabo é a mesma? De colocar dúvida na nossa mente? Não, mas será? Será que Deus te ouviu mesmo quando você orou? Será? É sobre isso, meninas. Essa é uma das características do fruto, o amor. Expressemos o amor. Sejamos amorosa com quem não merece. Esse é o mandamento. Esse é o mandamento. Se nós recebemos a graça, que é um favor imerecido, por que que vamos recusar presentear alguém com a graça? Um favor imerecido. Amém, meninas? Amém. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer nessa manhã, mais uma vez, pela tua bondade. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor, Pai, é tão gracioso, tão bondoso. Obrigada pelo teu amor, Senhor, que não tem fim, que não se mede. Obrigada pelo teu zelo, pelo teu cuidado conosco. Obrigada, Senhor, por essa reflexão de hoje. Continua, Espírito Santo, falando aos nossos corações. Cada uma de nós temos carências, Senhor, em áreas diferentes das nossas vidas, e o Senhor tem bênção para cada uma de nós, em cada área, Senhor, das nossas vidas. Senhor, eu te agradeço por isso.
pelo teu favor imerecido, pela tua bondade, Senhor. Pai, nós não merecemos mesmo, mas nós nos alegramos porque o Senhor escolheu nos amar, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é grandioso, porque o Senhor é maravilhoso e somos tuas filhas, agradecidas, felizes, Senhor, porque nós temos um Deus Pai que nos toma pela mão e nos ajuda e caminha conosco. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, obrigada pela vida das minhas irmãs. Senhor, fala, continua falando aos nossos corações. Eu te agradeço por esse momento, Pai, por esse dia, e abençoa os nossos próximos dias de estudo, que a presença do Senhor seja conosco todos os dias que nos reunirmos, Pai, e que nós não venhamos a falar, que eu não fale de mim mesma, Senhor, que eu fale segundo aquilo que o Senhor me orientar, para o nosso crescimento, Pai. Eu te agradeço pela vida das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. E amém, querida. Deus. Um beijo, meninas. Amém. Bora amar esse povo. Cada uma de nós temos um desafio. Mas é certo o Senhor é que nos dá força. Amém? Glória a Deus. Até amanhã.